Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre as retaliações americanas ao absurdo feito pelo STF com a condenação do Bolsonaro, né? Agora, o pessoal que está desesperado, né? O Dino já sabe que vai entrar na roda, os outros ministros do STF temem entrar também. Tem gente falando no Brasil perder ainda a questão de avaliação de risco da Moody's. A Moody's está avaliando rebaixar, aumentar o risco do Brasil, né, rebaixar a classificação do Brasil devido a esse atrito com os Estados Unidos, mas eu vou falar sobre isso em outro vídeo. O ponto é, vem sanção americana ao Brasil, todo mundo tem certeza disso, né? E bateu o desespero no governo brasileiro. Iniciaram uma grande operação hoje para tentar evitar essas ameaças, né? Então, uma delas, olha só o absurdo que escreve aqui o Igor Gadelha, citando pessoas próximas a Alexandre de Moraes. Eventuais novas sanções de Trump levarão Bolsonaro direto para Papuda. Porque sabe como é que funciona esse negócio, né? Se tiver sanção americana, responde batendo no Bolsonaro. Bolsonaro é o refém do regime brasileiro aqui para enfrentar o Trump, né? Isso é uma coisa absolutamente absurda. Não tem nenhuma base jurídica esse tipo de coisa. Piorar a sanção, piorar a prisão do Bolsonaro por conta de uma sanção estrangeira, né? Isso mostra como que toda a motivação do Alexandre de Moraes é puramente política. Mas ao contrário, quem está acusando o outro lado de ser político e não legal, não legalista, é justamente o Lula. O Lula está falando que o Trump que é político, que o voto do Fux é que foi um voto político e coisa e tal. É tradicional da esquerda de dizer que, né, acuse-os do que você faz, né? Então a gente vai ver aqui as retaliações que o governo brasileiro está pensando sobre a retaliação americana, né? Quando os Estados Unidos tomar medidas contra o STF, o governo pretende retaliar. A gente vai ver que tem um problema nessa história, que eles estão tão desesperados, estão gritando tanto, exatamente porque não tem muito que possam fazer. Tem que latir muito, meu amigo, porque esse cachorro morder não consegue morder, não. Essa notícia foi sugerida por Anistia Geral aos bloqueados do Peter, por Comer o Meu Pudim e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só que medida jurídica super válida, né? Super normal no mundo democrático. Olha o devido processo legal. Se o Trump retaliar o Brasil, a gente vai bater no Bolsonaro, mas vamos botar ele na papuda, vamos matar Bolsonaro. E, de novo, isso revela um certo desespero desse pessoal, porque a verdade é que tem muito pouco que eles possam fazer, eles sabem disso, né? Então aqui, ó, eventuais novas sanções de Trump levarão Bolsonaro direto para papuda. Segundo aliados, Alexandre de Moraes enviará Bolsonaro para o regime fechado se Trump aplicar novas sanções contra autoridades brasileiras. Peraí, com que base jurídica que você vai fazer isso, Alexandre de Moraes? Por que se Bolsonaro não fez nada, a sanção está vindo de Trump, né? Aguardado por bolsonaristas, eventual anúncio de novas sanções contra autoridades brasileiras ou familiares pelo governo Trump complicará ainda mais a situação do ex-presidente Bolsonaro. Segundo aliados do STF, esse pessoal, ele fala como se, não, porque Bolsonaro só foi preso porque ele retaliou, porque se o Trump não tivesse se metido, não teria nada disso, não sei o que lá. Gente, todo mundo sabe que esse é o plano desde o início. Sim, eles vão botar o Bolsonaro na papuda? Esse é o plano desde o início, todo mundo sabe disso, eles querem matar Bolsonaro. Todo mundo sabe disso, não tem nenhuma novidade. Eles só estão latindo isso, latindo porque não podem morder, né? Segundo aliados do ministro do STF, se os Estados Unidos anunciarem novas sanções contra autoridades brasileiras, certamente o magistrado enviará Bolsonaro para o regime fechado de prisão. A defesa de Bolsonaro já tem pronto um pedido para que ele cumpra a pena em casa. Hoje ele está em prisão domiciliar por conta de outro inquérito, justamente o inquérito do Trump, né? De que alega que a obstrução de justiça, uma coisa que não tem nenhuma lógica, esse outro inquérito também. Outro inquérito puramente político, sem nenhuma base jurídica, né? Não existe obstrução de justiça porque você pediu alguma coisa para um governo no exterior. As pessoas têm direito de petição. Se o governo exterior fez alguma coisa, você deveria fazer ação contra o governo exterior, não contra a pessoa que pediu, né? Mas enfim, isso aí é outra história, né? Aqui, ó, segundo alguns aliados, Moraes já não estaria inclinado a não acatar o pedido, ou seja, ao invés de botar em prisão domiciliar, botaria já na prisão na papuda de uma vez, né? E, de novo, esse sempre foi o plano desse pessoal desde o início, não tem nenhuma novidade nisso daí, né? Eles estão ameaçando fazer algo que eles já fariam de qualquer forma.
Igual eles chegaram a dizer, não, porque se Bolsonaro não tivesse acionado Trump, talvez a pena dele fosse menor, que não ia dar uma pena tão grande. Pô, que diferença faz, cara? Todo mundo sabe que Bolsonaro daqui a pouco tá livre de novo. Ou vai sair anistia, ou vai ser com o próximo presidente. Essa pena não tem nenhuma proporcionalidade, não tem nenhuma lógica, não tem nenhum sentido de existir, nem juridicamente, nem politicamente. Juridicamente, eles conseguem fazer enquanto eles estão com o controle na mão, né? O poder institucional na mão. Juridicamente não tem lógica nenhuma isso daí. O único voto razoável foi o do Fux, que realmente reconheceu que não tem prova de nada, não tem nenhuma prova de ligação do Bolsonaro. Pô. O próprio Alexandre de Moraes, ao tentar se defender, mostrou isso, que eles não têm prova de nada, né? Enfim. Então estou dizendo que essa vai ser a ameaça. Se o Trump botar mais tarifa, o Bolsonaro vai para a cadeia. E se bobear, matam o Bolsonaro também. O Bolsonaro vai ser o sequestrado, o refém do governo americano. Eu só falo uma coisa para o pessoal, tem que tomar cuidado com isso. Esse pessoal tá achando que tá brincando com um negócio que, não, tá falando com as coleguinhas dele lá, com os amiguinhos dele lá de Brasília. E a situação pode ser bem mais complicada no final das contas aqui, ó. A dura resposta diplomática que Lula avalia contra novas sanções dos Estados Unidos. Não, porque vai dar uma dura resposta diplomática. Não porque o Lula vai acabar com os Estados Unidos agora se os Estados Unidos retaliar alguma coisa, né? E qual que é a dura resposta diplomática? Que é chamar o embaixador de volta ao país, ou seja, tirar o embaixador brasileiro lá dos Estados Unidos, né? Já não tem embaixador americano aqui no Brasil, não teria embaixador brasileiro lá nos Estados Unidos. Olha só, quem pretende viajar para os Estados Unidos e não tirou o visto ainda, eu recomendo retirar o visto logo, tá? A gente está muito perto de você não ter mais possibilidade de tirar visto aqui no Brasil e assim não conseguir mais entrar nos Estados Unidos em hipótese alguma, tá? Então, qualquer brasileiro, qualquer pessoa, se o seu visto está perto de vencer, ou já venceu, ou você está pensando em viajar, presta atenção nisso, tá? Porque do jeito que... Essa é a retaliação do Lula. É lógico, esse tipo de retaliação vai afetar os Estados Unidos? Absolutamente em nada. Vai afetar o Brasil muito mais, no final das contas. Vai prejudicar nós brasileiros de novo, né? Além disso, eles estão estudando aquela legislação para barrar sanções da Lei Magnitsky. A gente falou sobre essa lei, né? Eu falei sobre isso no vídeo ontem, né? Que tem uma lei da União Europeia contra a Magnitsky, e de fato tem, e que não funcionou na União Europeia. As empresas continuaram aplicando as sanções da Lei Magnitsky porque não vão querer abrir mão do mercado americano. E aconteceu a mesma coisa aqui no Brasil, no final das contas. Esse pessoal tá forçando uma barra nisso aqui para dizer que tem armas e coisa. Primeiro que eu não sei nem se aprovam essa lei. Se colocarem para votar no Congresso, é capaz de não aprovarem essa lei. Segundo, que mesmo que aprovem, não vai valer de nada, porque nem na Europa funcionou. Você acha que vai funcionar aqui no Brasil? Então, é o tipo da coisa que não leva a nada. Isso aqui, de novo, é o Lula latindo. O Lula tá latindo pra caramba. Além do que, o Lula tem criticado, né? Ele fez um artigo no New York Times que acusou os Estados Unidos de visar impunidade para Bolsonaro. Motivação da Casa Branca é política, afirma Lula em artigo no New York Times. É lógico que não foi o Lula que escreveu esse artigo, o Lula não sabe nem escrever, quanto mais escrever um artigo desse, né? O artigo tá aqui, ó, democracia brasileira e soberania não são negociáveis, e não sei o que lá. Ele fala que não, que estamos prontos a negociar, mas o Trump é um idiota, tá fazendo sua besteira, e não sei o que lá, e briga, abertamente critica o Trump o tempo todo e coisa e tal, e no final das contas dizendo que tá aberto para negociar. Ou seja, ele quer que o Trump procure ele para negociar. Você sabe que não vai acontecer, né? Ou seja, o Lula está entrando nisso daí, está brigando, entrando na briga contra os Estados Unidos. Isso atende muito o interesse da esquerda americana, da esquerda europeia e da esquerda brasileira. Todos eles ficam lindo, acham lindo isso, o Lula brigar com o Trump e coisa e tal. O problema é que o Lula não tem como ganhar essa guerra. Aí quem vai se ferrar nessa história é o Brasil como um todo. Não é só a esquerda brasileira que está morrendo, não é a esquerda europeia que está morrendo, não é a esquerda americana que também está morrendo. Eles vão continuar perdendo e quem vai se fuder nessa história é o Brasil como um todo, né? Mais engraçado, eles falando sobre a motivação política, né? A motivação da Casa Branca é política, avisa Lula em artigo no New York Times. Não, porque o Trump, ele quer politicamente, ele falou que é político, Lula, não é novidade nenhuma isso, ele falou que, por que ele quer politicamente? Porque ele reconhece que o julgamento do Bolsonaro no STF é puramente político. E todo mundo tá vendo isso. Não tem nada de jurídico ali. A única coisa jurídica que tinha lá era o voto do Fux. O voto do Fux foi jurídico. Ele pegou lá cada item e falou, olha só, não tem prova disso daqui. Tá vendo esse negócio aqui que vocês fizeram essa ligação disso aqui com isso aqui? Não tem prova. Cadê a prova dessa ligação disso aqui com isso daqui? Não tem prova também. Ou seja, deixou mais do que claro que o julgamento é político, não é jurídico. E é curioso isso, né? Porque é a velha técnica da esquerda de acusar os outros de fazer o que eles estão fazendo, né? Então o Lula tá acusando a Casa Branca de coisa política, não porque o julgamento aqui é justiça, não tem nada de política. Todo mundo tá vendo que é político o julgamento aqui, pô, é lógico que é político.
aqui no voto do Fux, né, gerou crítica, diz que ele está sendo uma coisa porque ele é político, que foi um voto político. Não, não foi político, foi o voto do Alexandre de Moraes, da Carmen Lúcia, do Dino e do Zanin, que foi puramente, ignorou todos os aspectos de direito do caso e foi direto no interesse político dele de condenar Bolsonaro a qualquer custo, né? E o pior, isso eles sabem que vão perder, tanto politicamente quanto juridicamente mais adiante, né? Enfim, então fizeram esse negócio todo aqui e essa briga toda com o Trump, o Lula tá realmente querendo brigar com o Trump, querendo bater com o Trump, né? Bater de frente com o Trump. De novo, a esquerda europeia adora isso. A esquerda europeia acha lindo isso. Porque, né, ela não consegue bater no Trump, a União Europeia está todo mundo lá negociando com o Trump e coisa e tal. Lá nos Estados Unidos, a esquerda americana acha lindo isso também. Por quê? Porque a esquerda americana, por mais que o Trump esteja com a popularidade caindo nos Estados Unidos, a esquerda não consegue subir, não consegue achar um candidato, alguém que realmente agregue forças na esquerda para fazer frente ao Trump. Então está arriscado perder em 2026 na midterm, está arriscado perder também em 2028 na próxima eleição. Então, ou seja, a esquerda no mundo inteiro está desesperada porque está caindo. Aí estão achando lindo o Lula bater no Trump. O Lula é um idiota, caiu no papo desse pessoal sem perceber que estrategicamente isso é uma idiotice. Ele está comprando uma briga que ele não tem como ganhar no final das contas, né? E aqui o Globo está explicando que o Lula se prepara para viajar para os Estados Unidos depois de brigar com o Trump, né? Ou seja, ele vai fazer o discurso da ONU. Como é tradição, o Lula, o governo brasileiro faz o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, né? Então o Lula deve ser o primeiro a falar na Assembleia Geral da ONU, que deve acontecer no dia 22 de setembro agora, né? E já estão esperando que ele vai bater no Trump, vai criticar o Trump, falar mal do Trump, vai falar um monte de coisa do Trump, né? Todo mundo já está esperando esse tipo de coisa. O que talvez vale a pena perceber é o seguinte, sim, o Lula é o primeiro a falar no discurso da ONU, né? Deve usar isso para bater no Trump, mas logo em seguida sabe quem é que fala? É o Trump, né? O segundo a falar na Assembleia Geral da ONU é os Estados Unidos, também por questão de convenção. Aí depois desses dois, entra por ordem alfabética. Aí vem a Argentina, não sei o que lá, países com letra A, B, C, aí fala todo mundo, né? Então, o Lula vai falar, vai bater no Trump, mas o Trump vai falar logo em seguida, né? Então vamos ver o que vai acontecer nisso daqui. E de novo, tá na cara para todo mundo que esse processo aqui no Brasil é um processo político. Só a esquerda está gostando dessa história. E o Lula tá comprando essa briga para agradar a esquerda europeia, para agradar a esquerda americana, e vai acabar se ferrando completamente, né? Até porque, como eu falei para vocês, esses países, por que a Europa gosta disso? Porque a Europa não vai querer ela se arriscar nessa parada. Ela sabe que bater de frente com os Estados Unidos quebra o país, quebra a economia. Então ela não quer se arriscar nisso. A Europa está negociando com o Trump tudo, né? Aqui, ó, a China tá botando o Brasil para brigar. Briga lá, Brasil! Vai lá, Lula! Briga com o Trump, Lula! Bate no Trump, Lula! Tá o pessoal feliz da vida com isso, né? E a China mesmo tá negociando aqui, ó. Parece que a China e os Estados Unidos fizeram um acordo com o TikTok, a questão do TikTok, né, que vocês lembram que o Biden proibiu o TikTok nos Estados Unidos, o Trump quer liberar, mas queria alguma forma de garantia, não sei qual é o acordo ainda, não temos detalhe do acordo ainda, mas parece que conseguiram um acordo. A China está negociando com os Estados Unidos, a China está negociando. A China não é maluca de tomar essa medida que o Lula tomou, de ficar batendo nos Estados Unidos de cara, eles não são loucos de fazerem isso, né? E outra coisa aqui, ó, o Canadá baixou a bola também, está negociando com o Trump. No início dessa campanha do Canadá lá, né, o pessoal colocou o mote, né, a frase de efeito elbows up, cotovelo para cima. É sobre jogos de hóquei, né, quando o pessoal vai brigar, ele levanta o cotovelo para bater um no outro, assim, né, porque eles vão escorregando no gelo e bate com o cotovelo e coisa e tal. Então, cotovelo para cima é para brigar, né. Agora, né, cotovelo para baixo, botaram o cotovelo para baixo, estão negociando agora, né. E eu fiz um vídeo hoje mais cedo falando sobre os estados do Canadá que querem sair do Canadá, né? É verdade que entre a população canadense a maior parte é favorável a manter como estado independente, coisa e tal, as pesquisas são claras nisso, mas alguns estados do oeste do Canadá têm uma visão muito diferente do resto do pessoal e estão pensando seriamente em impedir o exit, né? A saída do Canadá, esses estados saírem do Canadá. E o curioso no Canadá é que a Constituição deles permite isso, tá? Como foi o Canadá, na verdade, é o que sobrou das províncias britânicas na época, na Constituição dela permite separação de estados. Os estados poderiam se separar se quisessem.
então eles podem usar essa alteração para fazer isso, né? Isso é outra confusão. Ou seja, o Canadá está com um problema, tá? O efeito Canadá que o Lula está querendo é aquele negócio, é muito bonito, muito bacana, dá um bust de moral, né? Olha só, tô batendo no Trump aqui, tá vendo, mamãe? Tô batendo no Trump aqui, olha só, isso aí. Só que, meu amigo, quando vier a porrada do Trump, né, a situação vai ficar complicada aqui. O pessoal aqui no Globo tá falando, ó, intervencionismo de Trump deve ser levado a sério. Ele está falando aqui sobre o uso de meios militares contra o Brasil pode não passar de bravata, mas os riscos não podem ser desprezados, né? O que ele está querendo dizer com isso? É que, meu amigo, ainda pode piorar muito a situação. O Lula tá latindo pra caramba aqui, o Brasil tá latindo pra caramba. Tá latindo porque sabe que não pode morder. Ou seja, se vier a sanção dos Estados Unidos, o máximo que eles vão fazer vai ser bater em Bolsonaro. E aí bater em Bolsonaro só vai levar a piorar a situação ainda mais no final das contas, né? E, no final das contas, quem vai pagar por essa macheza do Lula vai ser o povo brasileiro, com pior econômica e isolacionismo, né? Um absurdo esse tipo de coisa. Enfim, estamos nesse barco, né?